Sport de volta e uma pequena correção, né? O Curitiba e o Sport estão com 35 pontos na tabela. Agora a gente segue falando de ABC porque essa última semana foi bastante movimentada nos bastidores do clube. Anúncio de greve, vazamento de áudios e polêmica envolvendo o sindicato dos atletas. O TV Sport hoje recebe o vice-presidente de futebol, Rui Barbosa, para falar um pouco, né, sobre os desdobramentos dessa crise no clube e também para falar sobre a vitória do ABC. Boa noite para você, Rui. Boa noite, telespectadores da TV Universitária, Júlia, Juliana e Letícia. Uma alegria muito grande estar aqui participando do programa com vocês. E eu já sou um ex-presidente, né, que ganhei uma notoriedade muito grande por ter sido o formador da maior artilharia do futebol do Rio Grande do Norte. Isso em 1983, 1984. E formamos uma artilharia de causar inveja. Eu acho até que podia dizer artilharia do Campeonato Brasileiro. Porque o primeiro artilheiro do ABC com 31 gols em um só campeonato, no segundo artilheiro com 30, também do ABC, o terceiro do América, o quarto do ABC. Que por último tivemos a infelicidade de perder, que foi Dedé de Dora, que faleceu recentemente. Mas daí eu continuei sendo conselheiro nato, né? Foram 4 anos como presidente e participei da administração Rubens Guilherme apenas para umas negociações financeiras, umas dívidas que o ABC tinha. E daí, agora estou novamente voltando como vice-presidente do futebol. Uma alegria muito grande, porque pegamos num momento difícil, como você disse, e já estamos tendo bons resultados. Isso aí, já se apresentou então, mas antes de a gente bater um papo aqui com o Rui, né, a gente continua a conversa daqui a pouco, porque teve partida do ABC nesse final de semana, o ABC venceu Londrina e a equipe do TV Esporte acompanhou tudo isso. Confira na matéria. A semana não foi das melhores para a equipe potiguar. Depois de enfrentar uma crise fora dos gramados e correr o risco de perder o jogo por WO, o mais querido entrou em campo sob o aplauso acalorado da torcida. Já nos primeiros minutos de jogo, os donos da casa ameaçam o adversário. O alvinegro chega pela esquerda com Eltinho. Matheus cabeceia, mas o goleiro César defende. Depois foi a vez do Tubarão aparecer no jogo. Negueba chuta de fora da área e Edson faz a defesa. Aos 12 minutos, Erivelton cruza pela esquerda. Matheus recebe e marca para o mais querido. ABC 1, Londrina 0. Os donos da casa pressionam Londrina. Aos 22 minutos, Berguinho recebe e toca para a área. O alvinegro tenta marcar o segundo gol. 2, 3 vezes. Depois de literalmente tentar o gol até os 45 do primeiro tempo, o ABC amplia logo na primeira jogada da segunda etapa. Fecim marca para o alvinegro, ABC 2, Londrina 0. O Tubarão tenta diminuir, mas a defesa do ABC faz o corte. Aos 23 minutos, na cobrança de escanteio, Dalberto cabeceia e marca o terceiro gol. ABC 3, Londrina 0. O Londrina pressiona, mas Edson aparece, faz a defesa e mantém o placar a favor do mais querido. Depois de uma semana tensa, o ABC conseguiu uma vitória merecida, para a alegria da torcida e para levantar o ânimo dos jogadores. Devido a todos os acontecimentos, eu acho que o resultado mais positivo que a gente poderia dar é isso aí, uma vitória para a torcida. É isso aí, é dentro de campo que tem que se mostrar. De acordo com o técnico Raniel Ribeiro, o apoio da torcida foi um dos combustíveis para a vitória. E eu falei desde ontem para vocês que a parte psicológica aqui é mais pesar hoje. Aí eu volto a ressaltar a presença e a força da nossa torcida. Porque se a gente entra no estádio com a atmosfera negativa, seria muito complicado nós ganharmos o jogo. E pelo contrário, eu ressalto que a torcida nos ajudou muito para que tirasse aquela pressão psicológica que houve. As portas estão abertas para eles, não tem o que se pensar em relação a isso, porque eles faziam parte desse grupo, de certa forma eles também ajudaram esse grupo há 3 jogos atrás, a essa sequência de 4 vitórias, de 4 jogos sem perder. Então eles vão ser aceitos
até porque eles fazem parte desse grupo, como assim já falei, e não vejo por que a gente escantear ou negar a vinda de algum deles. Não, se quiser vir, vão ser bem-vindos, porque eles fazem parte desse trabalho para ir parte desse grupo. Né? Vitória expressiva do ABC e aí meio uma semana conflituosa, que a gente sabe que não começou na semana passada, mas desde o período em que Dalberto veio a público dizer que não tinha dinheiro para pegar o ônibus para chegar nos treinos, né, também com o fechamento do refeitório do clube. E aí na semana passada nós noticiamos aqui no TV O Esporte que 34 jogadores furaram o treino e aí se reuniram com o presidente do sindicato de jogadores de futebol profissional aqui do Rio Grande do Norte e chegaram a dizer que se abstiriam dos treinos e das atividades do clube até que as dívidas fossem quitadas, isso relacionado aos salários dos jogadores. E aí nesse cenário, Rui, a gente pergunta, né, qual é o cenário financeiro do ABC hoje? O que é que falta ainda para o ABC quitar? Olha, a situação é muito difícil porque existem compromissos. Agora, só que, por exemplo, o que é que eu não entendi e me preocupei muito com toda essa situação? É que se o ABC não entrasse em campo, ao invés de abrirem-se as torneiras que se abriram agora, elas se fechariam completamente. Seria um desastre total para o ABC, para o futebol do Rio Grande do Norte. Daí, muitas vezes, a gente se perguntar, como o presidente de um sindicato trabalha uma solução trazendo outros prejuízos. Porque vocês vão convir comigo o seguinte, além desses jogadores, tem os profissionais internos que cuidam do campo, lavanderia, cozinha, tal, 90 funcionários. O torcedor, a maior torcida do Rio Grande do Norte, prejudicado também totalmente. E aqueles vendedores que vão no dia do jogo, vendedor de bebidas, de salgadinhos, dessas coisas, quer dizer, tudo isso não foi calculado e só se pensou em dizer, a ABC não entra em campo. Foi quando em uma reunião, que estava presente os ex-presidentes, aí estava se discutindo o licenciamento do atual presidente Judas. Aí eu fui e disse, gente, eu estou preocupado com outra coisa. Disse, o que é, Ruth? O ABC vai entrar em campo sábado? Aí eles ficaram olhando assim para mim e o doutor Zé Wilson disse, eu acho que você que poderia resolver isso. Eu digo, eu posso até tentar fazer alguma coisa, mas não como ex-presidente, nem como conselheiro. Não, mas você assume a vice-presidência de futebol, eu digo, se vocês me nomearem, eu vou correr para cima. Eu vou sair até da reunião agora. Pois não, você está nomeado. Aí corri para lá. Aí procurei logo um contato com o presidente do sindicato. Aí ele disse, o ABC não entra em campo. Aí eu cheguei e perguntei, me diga uma coisa, qual é a sua função dentro do ABC? Só não ocupa cargo nenhum dentro do ABC. Como é que você está dizendo que você não vai entrar em campo? Não, porque os jogadores e tal. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com os jogadores. Aí fui pedir uma reunião, aí mostrei para eles que o pior que poderia acontecer era se eles não jogassem, porque não ia solucionar o problema de ninguém, ninguém ia receber dinheiro, e o futebol do Rio Grande do Norte teria uma mancha. Durante 2 anos, a ABC seria punido pela CBF e não participaria de nenhuma competição nacional. Então, houve um certo entendimento. Outra coisa que eu mostrei para os jovens jogadores. Vocês estão começando agora. Se vocês, de repente, o ABC sai fora, vocês moram em Natal, vocês vão ficar aqui. Nós temos uma torcida que ninguém pode ter um controle total da reação desses torcedores. Então, pesem tudo isso, seus familiares também. Vejam que para o futuro de vocês, o importante agora é a vitrine que vocês estão. E aí, houve a parte de um deles e foi acompanhado por todos os outros. Nesse momento, eu saí da reunião com 12 jogadores. Claro que, pelo que eu conheço de futebol, 12 jogadores são insuficientes. Para uma partida até pode acontecer, mas é muito horrível. Mas eu já tinha 3 nomes para fazer contato, inclusive um deles, o goleiro Edson. Aí fizemos esse contato, quando chegou a 14 eu já comecei a vibrar. Na sexta-feira, aí foi que chegou a conclusão, atingimos 21, e aí graças a Deus fomos para campo. O equilíbrio de todos, eu quero aqui nesse momento salientar que o ABC está muito bem servido, em termos de coordenação de futebol, de preparador físico, e o nosso treinador atual, que antes era preparador físico, o Raniel, ele me deu um exemplo perfeito de comandar. Eu até disse, não, esse é um educador, porque ele se expressou muito bem, até mesmo para explicar sobre a situação da greve. Licença, Rui, mas falta algum jogador ainda ter a dívida quitada dos salários? Não, faltam muitos. É tanto que hoje, não sei se vocês já estão a par dessa notícia, que tem um grupo que quer
chegar junto do ABC. Mas só chega se for concretizada a renúncia de Judas Tadeu. Senão eles não vão poder ajudar. Você fala de patrocinadores? De pessoas, ex-conselheiros, ex-presidentes, patrocinadores, todos estão dispostos a chegar junto para pagar. Então nós só temos duas soluções. Ou Judas, ou a diretoria atual, não vamos nem falar só Judas, ou a diretoria atual arranja condições financeiras para resolver todos os problemas, ou então renunciar e que esse grupo encontre a melhor solução para o futebol do Rio Grande do Norte e para o ABC. Entendi. Rui, eu queria fazer uma pergunta relembrando um pouco desse jogo, né? Que muitos aí estão falando que foi o melhor jogo da ABC na Série B e a gente viu aí uma atuação massiva dos meninos da base, né? Matheus e Fecim com seus primeiros gols como profissionais. É essa direção que o ABC pode seguir, valorizando os meninos da base para 2018, tentando graduar esse pessoal para o time principal? Olha, Letícia, também foi para mim uma alegria muito grande. Eu fui presidente de um clube que os nossos jogadores deslizavam. Mas esses meninos, vamos chamar esses nossos meninos, me fizeram matar a saudade. E eu assisti o jogo num cantinho e quando eu vi o início do jogo, eu digo, o ABC faz já um gol. Fez 1-0, eu fiquei aguardando qual seria o resultado. Porque muitas vezes, após um gol, o time adversário vem para frente e aí eu não sei se ele vem e o ABC com compartimento defensivo vai aguentar, ou então se mantiveram o mesmo jogo e eu não vi nada, só via correndo dentro de campo negueba, somente no outro time. Aí, resultado, no segundo tempo, quando começou aí, eu olhei e digo, pronto, se continuar desse jeito, nós vamos ganhar o jogo por 3-0. A pessoa ficou rindo e disse, não, Rui, 2-0 não, se continuar desse jeito, 3-0. É dito e feito, e deu né? certo, e graças a Deus... 1 minuto do segundo tempo, gol... Olha, impressionante como eles souberam jogar. Foi uma maravilha de futebol. E Deus queira que eles mantenham a humildade. Claro que nós vamos trabalhar isso. Não é para ninguém estar se empolgando de achar que vai pegar o Luverdense e fazer do mesmo jeito, para até fazer melhor. Mas nós vamos querer que eles façam com aquela tranquilidade, aquela leveza que foi um brilho de futebol. Então, deixa eu só concluir aqui. Para o planejamento de 2018, vocês estão levando em consideração a base, né? Não tenha nem dúvida. Como também, olha, quando eu fui presidente, eu formei o time de futebol quase todos do Rio Grande do Norte. E aí existem muitos bons valores no interior do estado. Eu tenho certeza que o ABC ficará muito bem servido se realmente valorizar a prata da casa. Claro, trazer reforços é necessário e é importante, mas é muito bom valorizar o que temos. Com certeza. Em relação à carta hoje, né, que os atletas acabaram emitindo, não sei se o senhor chegou a ter informação que veio a público na imprensa, os jogadores descrevem, né, toda a situação que eles vivenciaram, e aí a nossa pergunta é como é que vai ser a reintegração desses atletas no clube, né, em relação ao ABC. Na verdade é o seguinte, também existia, eu tinha detectado antes, mesmo sem estar participando, que poderia estar havendo dentro do plantel alguma coisa que estava trazendo uma discordância. Dentre esses jogadores, tem muitos que estavam no departamento médico, aspas, sem estar com contusão, né? Outros desagregando. E aí, eu acho que isso aí tudo vai ter que ser analisado. Eu não sou de guardar mágoa, de dizer que erraram, não, tudo bem, é um direito que eles tinham. Mas precisa avaliar que o grupo tem que sair coeso, não pode haver discordância, nem gente que venha só para compor. O plantel mostrou que com os da casa, a gente tem condições de representar bem o Rio Grande do Norte. Outros profissionais que vieram, nós vamos analisar caso a caso e, claro, uma das palavras importantes nisso tudo vai ser o treinador. Certo. Sim, então... Muito obrigada pela sua presença aqui no TV O Esporte, certo? Muito obrigada de verdade. A gente agradece a participação e é isso, o TV O Esporte vai ficando por aqui, o tempo é curto. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Sim, obrigada a vocês e por essa oportunidade, né, Rui? Foi ótimo ter você aqui. Volte sempre, as portas estão abertas, viu? Obrigada, Rui, pela presença, obrigada a vocês em casa pela audiência. E com isso a gente, né, deseja sorte e responsabilidade para o ABC sair dessa crise. O TV O Esporte vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência aqui no programa. Até a próxima segunda-feira.